Olá! Sejam todos bem-vindos e vamos fazer mais um vídeo bastante interessante. Todos sabem, né, o problema da enchente que, infelizmente, está acontecendo aqui no nosso país, no nosso estado irmão do Rio Grande do Sul, né? E uma catástrofe enorme, nunca, jamais esperada que pudesse acontecer aqui no Brasil, né? Uma calamidade dessa. Nós somos de um país, né, onde não existem guerras, onde tudo, né, funciona a nosso favor, e, de repente, né, o estado do Rio Grande do Sul hoje parece que passou por uma guerra violenta. Isso dito pelas autoridades, prefeito, até o presidente da República estando lá, ele deixou essa colocação, né, que parece que o Estado saiu de uma guerra, né, passou por uma guerra, e ainda continua os transtornos. E eu vi uma determinada pessoa, né, espírita, né, falando que o que está acontecendo no Rio Grande do Sul foi porque é espírito do mal que mandou aquilo lá, que os espíritos manipulam a natureza para que aconteça esse tipo de coisa, né? Então, eu estou tentando, né, fazer só licença um pouquinho, ó. Eu quero desligar aqui o celular, porque senão eles vão ficar me atormentando. Eu queria deixar claro o seguinte: os espíritos, os seres extraterrestres, eles não podem influenciar no planeta Terra. Nenhum espírito fora da Terra pode interferir no livre-arbítrio das pessoas. O planeta Terra é exclusivamente a responsabilidade dos humanoides terráqueos que estão aqui, que somos nós. Por mais que uma entidade espiritual, um ser de luz, né, como o Anjo Miguel, o Metatron, como o Astar Shera, como seres estelares, eles não podem interferir. Isso é um código da Confederação Galáctica. Eles não podem interferir num planeta onde as almas vêm aqui para passar por uma transição. Então, isso aí está errado, essa colocação. Essa colocação, ela não procede. Segundo, vamos lá, então, por que está acontecendo isso no Rio Grande do Sul? Vamos falar cientificamente falando, unindo os fatos, que eu acho que, ultimamente, com a inteligência artificial aí, tudo exigindo para que o homem se expanda em consciência, é necessário que nós tenhamos uma colocação científica das coisas também, para que nós possamos entender as coisas corretamente. A onda de calor localizada na região central do Brasil, com alta pressão atmosférica, leva à formação de ar seco e quente, que acaba, só baixando aqui um pouquinho, que acaba por bloquear a passagem das frentes frias para o norte do país. Então, isso acontece o quê? Que todo o ar seco que está ali, quente, né, está impedindo que o frio suba aqui para a nossa região sudeste, que vá para o nordeste. Estão impedidas, porque elas estão ali localizadas naquela região somente. Essas frentes frias, elas estão vindo da Argentina, chegam rapidamente na região sul e não conseguem avançar. Fica ali, porque está tendo um bloqueio atmosférico, elas não conseguem sair daquela região sul. Estão todas localizadas ali, né? Esse é o motivo das grandes chuvas. Por que encheu, que está lá embaixo d'água? Também não é porque deixaram de investir dinheiro nisso, naquilo, fizeram a limpeza do rio, fizeram um monte de coisa, cuidado. Não.
As chuvas estão muito intensas no Rio Grande do Sul. Os rios não estão conseguindo dar vazão a tanta água. Eu vi o depoimento do senhor, ele falando que a água onde ele mora nunca teve enchente daquele jeito. Agora a água vinha do rio e vinha do lado contrário, que não era do rio, que eu não sabia nem de onde estava vindo, que era de o outro rio que passa longe, que estava trazendo toda aquela água ali, né, para aquela região. Um dos principais motivos é o quê? A onda de calor sobre o centro-oeste e o sudeste. Esse sistema está bloqueando o avanço das frentes frias que surgem no sul do país e no leste da Argentina, na atmosfera, mantendo o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, suscetíveis às áreas de instabilidade responsável por tanta chuva, né? E sendo que a causa maior disso é o quê? A ascensão do ar quente e úmido na atmosfera. Nós nunca tivemos um calor tão intenso, nós nunca tivemos tanta chuva em todos os lugares. E nós estamos tendo, não é porque as geleiras lá estão caindo, né? Isso ajuda também, não é porque houve um monte de desmatamento, isso também colabora, mas é porque o ar está muito quente, a atmosfera está carregada, ela está bloqueando para que a chuva ela se disperse para outras regiões, elas estão concentradas ali. Até pouco tempo, houve furacões ali no estado, há 8 meses, o estado enfrentou o pior fenômeno natural, registrando a passagem de um ciclone extratropical que causou enchente, atingiu 50 mil pessoas e deixou 54 mortos. Então, por que só no Rio Grande do Sul está acontecendo isso? O Rio Grande do Sul é um estado muito baixo, ali pega o Planalto Meridional do Brasil, uma região baixa. Então, está ficando tudo, quando é para formar aquela atmosfera quente, que vai trazendo as chuvas e o frio para cima aqui, para o sudeste, levando para o norte, para o centro, norte e nordeste do Brasil, existe um bloqueio, elas ficam paradas ali, naquela região. É isso que acontece. Existe um lugar lá no Rio Grande do Sul que eu fui, você entra lá tem as furnas, no Paraná existe também, as furnas, você entra, é aqueles buracos enormes, lá embaixo tem água, né? Mas muito fundo mesmo, se desce muitos metros, assim, no centro da terra, eles fizeram assim, aqueles buracos para a gente descer lá, a gente desce e fica lá e fica chovendo constantemente, porque aquela água ela evapora, ela cai, ela evapora, ela cai, e fica aquela garoinha lá, ali embaixo, né? Porque não tem como a água subir o vapor da água para que pare com aquela chuva, né? Então, é interessante isso aí. Esse é o fenômeno que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Está subindo todo aquele calor do mar, está vindo ali do sul, da Argentina, tudo, está ficando ali no Rio Grande do Sul. Por quê? Porque a região baixa ali está ficando tudo ali. E segundo o cientista, num vídeo anterior que eu fiz, as pessoas que colonizaram o Rio Grande do Sul são todos alemães, são italianos, são pessoas acostumadas com os climas da Europa. Na Europa não acontece isso. As construções feitas por aquelas pessoas foram tudo feitas conforme é feito na Europa. Na Alemanha, que não tem esse problema, entendeu? Na Itália, que não tem esse problema. Porque se eles tivessem a visão realmente da situação, quando eles começaram a construir as suas casas, o que iria acontecer? Eles iam fazer tipo fazem as casas na Amazônia. A Amazônia é uma região constante, cheia de água. O que acontece lá? As casas são feitas todas e faz uma estrutura e coloca a casa em cima. É isso que está acontecendo no Rio Grande do Sul. E agora, o homem ele foi canalizando, ele foi acertando, faz 50 anos não acontece nada, acha que não vai acontecer mais nada, né? Só que, infelizmente, né, nós estamos numa transição planetária. Quando houve uma transição planetária lá atrás, o mapa separou
A África ficava, tudo que era junto, era pegado para a América, era coladinha com a África, separou, mudou. Vocês podem procurar aí o mapa mais antigo da Terra, e vocês vão ver que ele separou por completo, daí que separou que veio aqui as Américas, a América do Norte, América Central, América do Sul, do outro lado, lá em cima ficou a Europa, essa divisão que houve, a África se afastou, ficou um oceano no meio, né? Por causa dessa divisão. Por que antigamente as navegações eram fáceis? Porque eram tudo quase praticamente colado um continente no outro, e houve a separação dos continentes. Nós tivemos isso já nessa transição, e nessa transição, por que nós estamos orientando as pessoas? As pessoas precisam ter conhecimento e ficarem atentas ao que pode acontecer. O ser humano, ele não consegue dominar o universo, ele não consegue dominar a natureza, ele tem que enfiar isso na cabeça. Ele não consegue dominar, não entende nada de desencarne, de morte, sabe? O ser humano acha que ele veio aqui para ficar eterno, que ele manda na Terra. E não é assim que as coisas acontecem. Falando agora do lado espiritual, aquele cara lá, ele que me perdoe a ausência, mas ele falou uma coisa que não procede. As pessoas, quando elas vêm para cá, quando elas vão reencarnar novamente, né, elas se propõem a fazer parte de uma comunidade. Né? Quem vai decidir o tempo que ela vai ficar aqui na Terra, quanto tempo, ela própria estabelece um plano. Não, eu vou para tal região, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Só que chega aqui, ela passa pelo véu do esquecimento e entra na roda da samsara. Quando chega daí, aqui ela esqueceu tudo o que ela fez. Então, daí, o que acontece? Acontece os desencarnes em massa. Todo aquele coletivo, todo aquele pessoal que comunga na mesma sintonia, eles se desencarnam juntos. É o propósito que eles fizeram. Né? E é interessante que a gente saiba uma coisa, quando o Pôncio Pilatos chegava para João Batista e falava, eu vou te matar, ele ria, porque ele falava, bom, você vai matar, porque ele sabia que a morte era outra vida, ele ia nascer para outra vida, ele ia perder essa carne aqui, né, essa roupa aqui de carne, esse corpo carnal. É isso que a gente está ensinando. Jesus, ele veio ensinar isso, gente. Ele ensinou que a morte não existe, é uma transição. O ser humano, ele tem que entender que ele é um espírito, né? Que ele é uma inteligência, que ele adquiriu esse corpo aqui de carne para ele sobreviver no planeta Terra, que é um planeta denso. A partir do momento que a gente nasce, né, a gente tem muito medo de morrer, tem muito medo de perder as pessoas pela morte, né? Eu tenho minha mãe com 91 anos, ela morre de medo que eu e meu irmão desencarne antes dela. Agora o medo dela é esse, antes dela é desencarnar. Agora ela acha que eu com meu irmão podemos encarnar antes dela e ela ficar sozinha. Ela está com 91 anos. E até eu falei para ela, não se preocupa, eu converso com os mortos, você pode vir me visitar a hora que você quiser, né? Ela deu risada, agora ela começa a perguntar as coisas para mim, como é, como é que não é, entendeu? Ela é uma evangélica, agora ela está perguntando o que acontece quando a pessoa desencarna, né? Então, as pessoas têm que ter isso em mente, nós estamos aqui numa situação transitória. É lamentável o que está acontecendo lá, porque as pessoas não estão preparadas. É isso, por isso que a gente está falando que tem que expandir a consciência. Gente, já pensou quando acontece uma eclipse solar, quando ela aconteceu? Ela já balançou tudo para acontecer essas enchentes todas. Aqui que está a consequência daquele eclipse, do alinhamento da Lua, porque a Lua influencia muito nas águas. As pessoas não se dão conta disso, não aconteceu, não ficou todo mundo lá olhando para a Lua de boca aberta, esperando, ai, a Lua vai acontecer, vai acabar a Terra, mas não vai acabar a Terra, não. Vai acontecer o que está acontecendo agora, essas enchentes, né? Porque a influência do alinhamento, eles alinharam, a Terra também alinhou, acontece alguma coisa, gente. Agora, se a pessoa tem consciência, se ela tem o entendimento das coisas, né, ela passa a compreender as coisas. Daí não fica falando, foi o extraterrestre que mandou acontecer isso, foi os espíritos do mal que fizeram. O que nós não podemos fazer é o seguinte, é ficar divulgando essas coisas aí, porque nós estamos dando lado para o lado negativo, que quer realmente que as coisas aconteçam assim.
É esse o problema. E quando acontece um desencarne assim, coletivo, né, é para que as pessoas se desliguem um pouco do material. Se vocês analisarem, a pessoa que tem um pouco de consciência, ela analisa. A parte do Rio Grande do Sul, a parte de Porto Alegre, que está tudo embaixo d'água, é a parte comercial. Ali no centro, Rua dos Trindades, ali tudo comércio, livraria, farmácia, banco, caixa econômica, tudo embaixo d'água. Até o exército lá, exército, marinha, o centro da Polícia Federal, da Polícia Militar. Por que será tudo isso, não? O que está acontecendo? Falando espiritualmente, o que esse povo estava atraindo para acontecer tudo isso? O povo, não os espíritos mandando isso. A gente sempre fala, quando a gente desencarna, ninguém vai sentar à direita do Pai. As pessoas vão estar com outros espíritos na mesma sintonia em que elas estão aqui no planeta Terra. Ninguém vai para o céu, ninguém desencarnou, não. É na mesma sintonia. Se vocês assistirem o livro Nosso Lar, é muito interessante. O Nosso Lar, ele foi escrito no tempo da guerra. Então tem aquele muro lá, aquele portão, e vai chegar uma porção de almas que desencarnaram. E daí o mensageiro do André Luiz chega para ele e fala assim: vamos lá aguardar os que estão chegando. E ele vai e começa a entrar aquele monte de ferido da guerra, aquelas pessoas entrando em massa, entrando, aquele portão imenso. Ele olha assim para um, olha para outro, ele fica assim apavorado de ver tudo aquele monte de almas voltando de onde elas saíram. E é o que acontece, é o que está acontecendo. Quando há um desencarne assim, acontece isso. Esses espíritos são espíritos de alma, né, que se propuseram se encontrar para fazer um desencarne junto. Eles tinham um propósito. A lição que nós devemos tirar disso, né, é como as pessoas vão reagir para tudo que ficou, a consequência disso, as pessoas se movimentando para ajudar, as pessoas fazendo meditação, mandando energias boas para todos eles terem entendimento, ajudando com alimento, ajudando com roupas, porque eles perderam tudo que eles tinham. É aí que vai pesar essa transformação, essa transição no estado do Rio Grande do Sul. O Brasil, já estou falando isso faz tempo, Chico Xavier já falou, muita gente já falou. O Brasil está sendo preparado para acolher o ser humano na quinta dimensão. Nós precisamos desenvolver o amor incondicional. Então, para que aconteça isso, as pessoas estão sendo levadas a praticar isso, a pensar no outro, compartilhar com o outro. Esta é a lição que nós devemos tirar de tudo isso. Várias crianças estão nos abrigos esperando pelos pais, porque o governo está mandando as pessoas ir para os abrigos, porque as chuvas pararam. Mas existe o perigo daqueles muros todos romperem, né? E ainda uma comporta romper, porque andou rompendo todos, ninguém sabe dizer por que romperam todas, e encheu a capital do Rio Grande do Sul. Por quê? O que está havendo lá? Para que as pessoas tenham que se movimentar no Brasil inteiro para ir lá ajudar aquele povo. O povo brasileiro é um povo muito solidário. Mas, ultimamente, está havendo muita briga por nada, muita coisa ruim na televisão,
muita coisa, muita fofoca, muitas picuinhas. Agora estão falando que é a Madonna que trouxe o Satanás para cá, porque a Madonna ela não aceita umas coisas lá e faz umas coisas obscenas quando ela está cantando, mas ela levou milhões de pessoas para assistir o show dela. O que esse povo vai lá fazer com uma pessoa que faz gestos obscenos enquanto canta? Para que isso? Daí vai uns lá falar, esse dinheiro deveria de ir lá para o Rio Grande do Sul, mas é particular que está fazendo. Daí outro fala, é porque o governo lá é contra. Não, o presidente da República estava lá. Todos os ministros estavam lá sentados, lá, conversando, tentando resolver essa catástrofe. E o governador falou assim, olha, vamos esquecer a nossa diferença política e vamos pensar no povo brasileiro. Até que, enfim, alguém teve uma lucidez para entender isso, que o povo brasileiro é o que aconteceu o ano passado na pandemia, que trucidaram o presidente, quando eles deveriam pensar nisso, enquanto ficar brigando por causa de política, deveria pensar no povo que estava morrendo porque não tinha oxigênio nos hospitais. Lá estão precisando de oxigênio. O que alguns governadores fizeram com o tal do oxigênio? Pegaram o dinheiro. O que eles fizeram com os hospitais e campanha? Gastaram o dinheiro à toa, o dinheiro que é do povo, então está sendo mal empregado as coisas. O ser humano ele tem que estar preparado para tudo o que acontece. Ele não precisa fazer estoque de alimento na casa dele, mas ele tem que estar preparado. Ele falou assim, olha, se acontecer uma enchente, como esse lugar aqui onde a gente mora, né, ele tem propensão a ter uma enchente. Aconteceu uma enchente, o que nós vamos fazer? Para onde a gente vai? Fazer um esquema para a família ali, para... né? Na França, eu tenho familiares na França, meus netos na escola, eles aprendem o quê? Eles aprendem segurança. Um dia tem aula com bombeiro, o bombeiro ensina no caso de ataque terrorista, se há uma enchente, porque o rio lá também passa no meio lá o Sena passa no meio de Paris, né? Então eles são ensinados assim. Eles têm essa preocupação. Onde vocês vão? Quando acontecer tal coisa, lá, em uma época eu estive lá, houve um problema de os jihadi lá violentaram uma menina dentro do metrô. Na hora parou todo o metrô. Onde você estava, você tem que ficar, porque eles deram estado de alerta que tinha terrorista em Paris. A gente teve que ficar na loja onde a gente estava. Então, você fica na loja, você fica se você está lá no museu, você fica no museu. Onde você está, você fica. Não interessa, você está longe da sua casa, você não está. Então, eles têm essa preocupação. Aqui no Brasil, nós temos que ter a preocupação o quê? O estado do Rio Grande do Sul fica numa região baixa, bom, tem propensão a ter problema de enchente, vamos ficar espertos, né? Lá no Rio de Janeiro, lá tem aquela cidade lá que cai todas as barreiras lá na época de chuva, não vamos para lá na época de praia, na época de calor, né? Ou quando começa mais a chover, que o pessoal vai tudo para lá. Depois cai tudo aquelas barreiras lá, eles ficam preocupados. Então, é esse cuidado que tem que ter. Acontece que o Brasil é um país que nunca passou por uma guerra, então não toma esses cuidados, essas preocupações o brasileiro não tem. Que a gente precisa ter, falar, se acontecer, teve eclipse, ocasionou o quê? Essa alteração, o planeta Terra está passando por uma transição e vai haver ainda muitos outros desencarnes coletivos. Porque em 2005 vieram para cá milhares e milhares de almas se encarnaram pela primeira vez. São seres evoluidíssimos, essas crianças aí que estão vindo com mente muito evoluída. As pessoas que estão desencarnando são pessoas que elas não vão suportar a quinta dimensão. Então, é necessário que haja esse desencarne que deveria ser feito em tempo maior. Não existe mais tempo. Nós já nos perdemos na quarta dimensão. O planeta Terra está evoluindo e o ser humano está ficando para trás, achando que um espírito que causou toda essa enchente. Não foi espírito nenhum. É a energia que está vibrando e facilitando certas coisas. Daí, quando a gente faz uma oração, quando a gente medita, mandando energias boas, é isso que os seres estelares pedem da gente,
principalmente os arcturianos, que são os responsáveis pela transição planetária. O que eles pedem? Vamos emitir amor. Aconteceu uma catástrofe, ao invés de ficar lá 24 horas vendo na televisão, torcendo para esse ou para aquele outro, não vamos julgar ninguém, vamos orar para aquelas pessoas que elas encontrem a paz, encontrem a sabedoria, encontrem o entendimento para suportar tudo isso que está acontecendo, porque foi a pedido delas. Nada acontece por um acaso para ninguém. Antes de virem para cá, essas pessoas pediram por isso. Não é castigo de Deus. Daí ficam lá as pessoas mandando mensagem: ai, Deus ajude, Deus faz. Qual Deus? O Criador ou o que foi inventado? Qual é o mais poderoso? Porque o que foi inventado, ele adora a guerra. Aí que está você orar ou você rezar para a pessoa errada. Então, vamos meditar. Vamos nos unir, vamos mandar pensamentos bons para aquelas pessoas que ficaram, que perderam tudo, que elas tenham no coração a esperança, que elas não percam a esperança, que elas comecem a entender qual é o propósito da vida, que elas se unam, que elas auxiliem uns aos outros. Tem casa lá que está abrigando 2 ou 3 famílias das pessoas que perderam tudo. É isso que o ser humano precisa desenvolver. E se ele não desenvolve por bem, ele vai ter que desenvolver por mal, para acontecer essas catástrofes todas, para que ele acorde. Então, por que a gente está falando? Vamos buscar pelo entendimento, vamos expandir a nossa consciência, vamos desenvolver o nosso poder mental, vamos aprender realmente a espiritualidade de forma correta. Não apenas aceitar o que as pessoas estão trazendo para nós. Vamos desenvolver o nosso interior, como que nós nos processaríamos se estivesse numa situação dessa. É isso que é preciso desenvolver. E ajudar, aquele que ajuda, ele está desenvolvendo a resiliência, a caridade. Isso é que chama caridade. De repente, você está aí, viu aquela família tudo, reúna o pessoal aí da sua família, do bairro aí, faça uma campanha de alimentos, de roupa para mandar para esse povo. É todo mundo trabalhando. Não podemos deixar que simplesmente o governo, as igrejas, as religiões, elas cuidem de tudo. Elas não vão dar conta, principalmente nessa calamidade que a gente está passando. É disso que o Brasil precisa, auxiliar uns aos outros, independente se esse é petista, se aquele é bolsonarista, se aquele é evangélico, se aquele é espírita ou se ele é católico. Nós precisamos ver o ser humano, o que ele pensa, né? É problema dele. Cada um tem que fazer a sua parte, desenvolver a sua parte. Eu tenho certeza que se você desenvolver no seu bairro aí, chamar as pessoas, olha, você viu no Rio Grande do Sul o que está acontecendo? Vamos reunir aqui agora, vamos fazer uma meditação, vamos fazer uma oração, na oração que vocês fazem mesmo, vamos mandar uma energia positiva para aquele pessoal lá. Tira 15 minutinhos só, desliga a televisão, chama os vizinhos, concentre-se ali e começa a fazer uma oração para mandar energias boas para aquele pessoal lá, para que eles encontrem o entendimento, para aceitar com esperança tudo isso que está acontecendo. Que os bons espíritos possam fazer os seus trabalhos com essas pessoas, porque muitos vão estar revoltados, não vão aceitar. Muitos não vão nem entender porque desencarnaram numa situação dessa, porque não se lembra, porque ele está no véu do esquecimento, e vai demorar um tempo para ele se lembrar. É por isso que nós precisamos nos desenvolver espiritualmente, para não perdermos a nossa existência. Quando nós temos a noção do que nós viemos fazer aqui e o que nós estamos fazendo da nossa vida, né, nós passamos a entender, e quando acontecer o desencarne, nós não vamos ter trabalho algum, porque nós entendemos que essa é uma passagem que a gente tem que fazer. Todo mundo vai ter que fazer. Ele nasceu, ele começa a perder a vida, rumo a um desencarne. Cada ano que passa é um ano a menos que você tem de vida, quer queira, quer não, ninguém fica livre disso. É o ponto final, o desencarne desse corpo aqui.
porque a alma, ela continua. A alma não morre. Já pensou se todos tiver a consciência, né? Sabendo que ele não vai desencarnar, que ele só vai perder esse corpo? A mentalidade é outra, porque a vida continua. A morte, ela não acaba com o ser humano, você não vai perder o seu ente querido. Se você desenvolve a terceira visão, se você desenvolve suas potencialidades, você conversa com os seus entes que já desencarnaram numa boa, seus amigos desencarnados, porque você entendeu, porque você sabe o que acontece, porque isso não é mais um segredo para você. É isso que o ser humano precisa passar a entender. Na quinta dimensão, isso vai ser exigido das pessoas. Muitas coisas vão acontecer, muitas catástrofes ainda estão por acontecer. Para que haja, sim, os desencarnes coletivo. Infelizmente, as pessoas vão ter que entender isso, vão ter que passar a entender esse processo, que não está sendo ensinado para ninguém. É uma minoria que está aqui na internet fazendo, eu estou fazendo esse papel, vários amigos meus estão fazendo, por isso que a gente pede, dá um like. Quando o YouTube vê que você deu um like, né, no vídeo que você viu, ele disponibiliza para todo mundo, porque ele entende que aquilo lá é benéfico para as pessoas. Quando você se inscreve em canais bons que traz assuntos coerentes, assuntos que engrandece o ser humano, ele divulga isso aí, porque ele sabe que o YouTube é um canal educativo. Ele vai divulgar para outras pessoas. E quantas pessoas não precisam ouvir isso? Hoje, no Rio Grande do Sul, estão sem luz, estão sem ar, água acabando, não tem internet. Nós podemos ficar sem internet. E tudo funciona com a internet. Hospitais, tem hospitais parados. Hospital funciona por causa da internet. Banco funciona por causa da internet. Tudo hoje em dia depende da luz, depende da internet. E se amanhã depois acaba tudo isso, como que nós vamos entender isso? Como que você vai entender isso? É isso que precisa saber. A hora que você se der conta de que você precisa de muito pouco para você sobreviver aqui, isso tudo passa a não ter importância para você. Porque você fala, eu vou sobreviver, você tem fé, você acredita. Eu não vou morrer, minha alma vai continuar, eu vou sobreviver. Eu vou perder esse corpo aqui, só e pronto. É dessa consciência que o ser humano precisa buscar. Né? Então, vamos colaborar, vamos mais, inscreva-se no meu canal, se for possível, divulgue com os familiares, divulgue com os amigos, né, com os parentes, dá um like, o like é super importante, porque eu vou estar trazendo aqui artigos assim, porque a espiritualidade, eles passam para mim e cobram que eu faça isso. Eu estou fazendo a minha parte. Mas eu, sinceramente, eu gostaria que mais pessoas tivessem um entendimento. É muito triste saber que a realidade não é uma coisa, estão passando coisas erradas para as pessoas. Tá certo que muita gente vai achar que é besteira, isso aí não existe, eu não quero nem saber. Mas faça a sua parte como ser humano consciente, como ser humano que já entende a expansão da consciência, que está buscando pelo autoconhecimento, uma pessoa que está buscando entender qual é o seu objetivo na vida. Quem sabe o seu objetivo é vir aqui aprender, não se sabe que planeta você vai depois e você vai ter que colocar em prática o que você aprendeu aqui. Tem isso também, né? E era isso que eu queria deixar para vocês na noite de hoje, iniciando mais uma semana. Que a paz, que o amor esteja presente entre todos nós, que os nossos irmãos gaúchos, que eles recebam aquela luz, que eles recebam a bênção, que eles recebam o amor, que os seres estelares de Arcturius, de Órion, né? Astar Sharon esteja presente nesse momento, cuidando de cada ser que está lá,
independente da energia que ele esteja vibrando, que todos sejam acolhidos, que todos sejam levados, né, para lugares e que eles se encontrem nesses lugares e fiquem bem. Namastê.